pega o condutor, que tem elétrons disponíveis, e conecta esse condutor a uma diferença de potencial. Repetindo, fluxo ordenado de elétrons você vai ter quando pega o condutor com elétrons disponíveis e liga esse condutor a uma diferença de potencial. Você vai usar o condutor como se fosse uma ponte e conectando a região onde sobram elétrons à região onde faltam elétrons, naturalmente os elétrons vão querer passar e essa passagem por conta da DDP é um fluxo ordenado de elétrons. Esse fluxo ordenado de elétrons gera o que a gente chama de corrente elétrica, que a partir de agora a gente vai representar pela letra I. Agora, tem um detalhe, não esquecem de uma coisa. O fluxo de elétrons é para um lado e a corrente é no sentido oposto. A gente chama esse sentido da corrente de sentido convencional. Na verdade, olha só, presta muita atenção no que eu vou falar. Vocês têm que colocar na cabeça que só elétrons se movem. O elétron sai do lado onde está sobrando, negativo, e vai para o lado onde está faltando, positivo. Seguindo isso, pessoal, vocês não vão errar questões de vestibulares, porque os vestibulares e no ensino médio, assim, vocês não aprendem que cargas positivas entram em movimento. Só que, olha só, vou falar a verdade para vocês. Corrente elétrica é um movimento de carga positiva, mas, por favor, na hora de fazer exercício, esquece esse negócio de carga positiva. Só lembra que o fluxo de elétrons é para um lado e a corrente é para o outro, certo? Senão você vai confundir tudo aí. Então vamos lembrar sempre que os elétrons se movem do lado negativo para o positivo, enquanto a corrente é do positivo para o negativo, chamado de sentido convencional da corrente. E isso só existe por conta da DDP. O condutor com elétrons livres, sem estar ligado numa diferença de potencial, ele não proporciona esse fluxo e, por sua vez, não vai ter corrente percorrendo seu corpo. Essa DDP, vamos acostumar com uma ideia aqui, ela é uma grandeza física também, tem como ser medida, calculada. Eventualmente a gente vai chamar de tensão ou voltagem. Voltagem, inclusive, faz uma alusão à unidade medida, que é o volt, que significa joule por coulomb. Joule é unidade de energia, coulomb é carga. Quando você pega uma bateria de 12 volts, por exemplo, no carro, significa que para cada coulomb de carga, aquela bateria consegue fornecer 12 joules de energia, que poderão ser usados para poder acender farol quando o carro está desligado e por aí vai, certo? Agora, a corrente enquanto fluxo de carga, importante para você saber a definição. Dado a diferença de potencial, dado um condutor, você liga essas duas regiões em DDP, você vai ter o fluxo ordenado de cargas, você vai ter corrente. Agora, como que a corrente é medida? Ela é a medida da velocidade da passagem dessa carga. Se é velocidade, pessoal, tem que relacionar com o tempo. É como se fosse uma velocidade média. Na velocidade média de percurso, por exemplo, você pega o tamanho do percurso, que é o ΔS, e divide pelo ΔT. Vocês já estão acostumados a fazer isso lá na frente 1. Só que como é velocidade de passagem de carga, e a gente vai usar a letra Q para representar carga, você vai ter a intensidade da corrente média sendo quantas cargas ou quanto coulomb de carga que passa e quantos segundos que gastam para isso. Coulomb por segundo, inclusive, é uma unidade de medida muito importante, que é o ampere, unidade de medida oficial para a corrente. A partir de agora, nós vamos calcular a corrente dividindo carga por tempo e utilizando carga em coulomb e tempo em segundos, eu vou achar a corrente em ampere. Agora, é importante você entender que a carga, igual eu falei no começo da aula, ela tem a ver com o número de partículas positivas ou negativas que sobram naquele corpo. Esse N aqui representa o número de partículas e esse E, pessoal, é uma constante chamada de carga elementar, que é a carga em coulomb de um elétron ou de um próton. O valor dela você não precisa decorar. É 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Isso o exercício sempre te fornece. Positivo para próton, negativo para elétron, certo? Só que assim, na maioria dos fenômenos reais, a corrente elétrica não é uma corrente constante. Inclusive, durante nossas aulas, a gente vai diferenciar o que é corrente contínua, corrente alternada e qual que é a vantagem de cada uma delas.
Só que tem uma propriedade aqui para corrente variável. Se você tiver um gráfico da corrente pelo tempo, corrente em ampere, o tempo em segundos, a área do gráfico é numericamente igual à carga elétrica que passa naquele intervalo. Não é a primeira vez que a gente vê um gráfico que traz a relação assim da área com o cálculo de alguma coisa. Então, vamos guardar. Gráfico da corrente pelo tempo, a área me dá a carga. Só que, bom, uma área dessa daqui vocês não vão ter para calcular, não. Fica tranquilo que vocês vão encontrar áreas simples, tipo triângulo, quadriláteros e por aí vai. Bom, pessoal, lá na página 81, vocês vão encontrar o início dos exercícios desse módulo. Um comentário rapidinho aqui a respeito do exercício número 1, que eu não daria um exercício desse nunca, que ele pergunta basicamente qual que é a fórmula da corrente. Né? Ele fala assim, a expressão que fornece a intensidade média de corrente elétrica I nesse condutor é dada por... É só você lembrar que a fórmula é uma medida de velocidade, portanto vai usar o tempo, é quanto de carga que passa relacionada com o tempo que gasta para passar. I é igual a Q sobre ΔT, portanto a resposta é a letra C. Já o exercício número 2 contextualiza aí uma questão da descarga elétrica de raio, né, durante uma tempestade, que o raio pode ser da nuvem para o solo, do solo para a nuvem, né, o raio pode subir, ou entre duas nuvens carregadas. Só que aí ele coloca o seguinte, considere uma descarga nuvem-solo em que a intensidade média da corrente é de 6 vezes 10 a quarta amperes. Uma corrente elevadíssima, então vamos lá, uma corrente I de 6 vezes 10 a quarta amperes. Em que a intensidade média da corrente é de 6 vezes 10 a quarta e sua duração é em torno de 2 vezes 10 a menos 4 segundos. Então, te deu corrente e tempo, e ele vai perguntar a carga, olha lá. Qual é a carga total deslocada nessa descarga? A relação entre carga, tempo e corrente é essa, né? Parte mais importante desse módulo, pessoal, cálculo da corrente, definição de corrente relacionada a fluxo, saber que a corrente tem um fluxo no sentido oposto ao fluxo de elétrons, e entender que para ter corrente tem que ter diferença de potencial, beleza? Agora, esse exercício te deu a corrente, te deu o tempo e que é a carga. Basta você multiplicar cruzado aqui, ó, 6 vezes 2 dá 12 e 10 a quarta vezes 10 a menos 4, você vai eliminar, né? Dá 10 elevado a 0, que é 1. Então, 12 coulombs é a nossa resposta da letra C. O exercício número 3, ele vai fazer uma junção porque ele faz uma alusão ao número de partículas, olha só. Pela secção transversal de um fio cilíndrico de cobre passam a cada hora, olha só, ele deu tempo assim meio escondidinho, a cada hora, ou seja, em uma hora, 9 vezes 10 a 22 elétrons. Esse aí é o número de elétrons que a gente vai usar aqui, viu, pessoal, para descobrir carga. O valor aproximado da intensidade da corrente média nesse fio em amperes, então tem duas situações. Primeiro, a corrente é a relação de carga-tempo. Segundo, a carga é a relação de número de partículas e a carga elementar, que aí você pode ver, o exercício vai te dar que vale 1,6 vezes 10 a menos 19. Agora, eu fiz uma junção dessas duas fórmulas. Nessa daqui, ó, no lugar do Q, eu botei N vezes E, para poder usar todas as características. O número de partículas que o exercício deu, a carga elementar e o tempo, se você olhar no enunciado, por hora, a cada hora. Uma hora são 3.600 segundos, como ele pediu a corrente em ampere, o tempo tem que ser em segundo. Só resolvendo aqui, né, 10 elevado a 29, 10 a 22 vezes 10 a menos 19, dá 10 ao cubo, você soma os expoentes ali, né, acaba subtraindo. 3.600 segundos dá 3,6 vezes 10 ao cubo, você vai eliminar aqui. E 14,4 por 3,6 dá 4 amperes. A resposta aí é da letra D. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido a questão da corrente como sendo um fluxo ordenado de cargas, que tem um sentido oposto ao fluxo de elétrons. O elétron do negativo para o positivo, corrente do positivo para o negativo, e só existe corrente quando existe diferença de potencial. Sua medida é a medida da velocidade de passagem de carga. Até o próximo.